respeito de como as ovelhas no aprisco elas se comportam, mas elas têm uma função especial. As ovelhas de Deus, elas têm função especial e como animais, elas receberam um dom de Deus também. Eu queria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus lá em João capítulo 10, para nós meditarmos um pouco nessa noite. João capítulo 10. Tem a projeção lá. Para quem veio sem Bíblia, também temos a projeção ali para ajudar você. João capítulo 10, versículos 14 ao 16. Do versículo 14 até o versículo 16. João capítulo 10. Todos conseguiram abrir? Vem? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, está aqui a plenitude da Tua palavra, Senhor. Um só versículo da Tua palavra nos faz refletir quem é o Senhor. Um só versículo da Tua palavra nos faz ter transformação de vida. Por isso, Senhor, um pequeno trecho da Tua palavra também é a plenitude dela, porque Cristo Jesus é a palavra de Deus. E como nós temos aqui a presença do Teu Filho amado, Senhor, nós queremos ouvi-lo falar conosco. Por isso, fala, Deus, fala aquilo que nós precisamos ouvir, para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já temos ouvido a respeito de aprisco de Deus, como é o aprisco de Deus, como ele é formado, quem são os elementos ali representados, e você vai ver agora que numa breve retrospectiva, embora nós tenhamos essas mensagens gravadas lá na internet também, mas é importante que a gente faça uma reflexão. Quem são as ovelhas? Quem são as ovelhas de Deus? Quem é a ovelha de Deus aqui? Levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou te perguntar, você já sabe como se comporta uma ovelha? Você tem se comportado como ovelha? Eu não quero que ninguém levante a mão agora, né? Eu não quero ver ninguém levantando a mão agora. Agora você vai fazer essa... Não precisa não, meu querido. Não precisa não. Você vai fazer a reflexão agora de... A seguinte reflexão. Você aí que está me ouvindo, você é a ovelha de Deus mesmo? Sim ou não? Não precisa me responder. Sim. Mas você se comporta como ovelha? A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Jesus, o sumo pastor das ovelhas, está aqui nessa noite. Ele quer falar com você. Pode passar, Palmeiro. Pode passar. Quem são as ovelhas? Vai mais. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Você tem ouvido a voz de Deus? E eu quero te dizer que ouvir, qualquer um ouve. Escutar, aí é mais complicado. Escutar é pôr em prática. Ouvir, você ouve sons o dia todo. Você consegue distinguir quais sons você está ouvindo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você fica... Nós estávamos ontem num casamento, né? Estive celebrando um casamento ontem, e algumas vezes a gente se pegava na seguinte pergunta: essa música é daqui ou é da outra festa? Tinha outros 4 casamentos, mais uma festa de 15 anos acontecendo no mesmo restaurante naquele dia, né? E nós ouvíamos um barulho, mas nós não sabíamos distinguir que música estava tocando e se de fato a música vinha ali da nossa festa ou vinha de outras festas.
E de repente a gente conseguiu identificar, eram várias músicas ao mesmo tempo, e por isso que a gente não conseguia distinguir ou perceber o que nós estávamos ouvindo. Nós ouvimos muito barulho nos nossos dias. Mas entre tantos barulhos, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus, porque ele disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz, elas reconhecem Cristo Jesus como pastor. Outra identidade das ovelhas é que as ovelhas não só ouvem, escutam, mas obedecem. E se o pastor diz, saia deste lugar e vai para outro, elas vão. Ovelhas de Jesus, ovelhas de Deus, elas obedecem. Elas reconhecem a sua voz, mas obedecem. Nós ensinamos para os nossos filhos uma coisa muito interessante. É uma coisa que a minha mãe e meu pai tentaram me ensinar e infelizmente eu não aprendi muito bem. E infelizmente muitos de nós não aprendemos. Eu poderia dizer até com certa segurança que nenhum de nós aprendemos. Mas a minha função como pai, a função da minha esposa como mãe, é alertá-los. E é dizer, quando eu falo as coisas, eu quero que você cumpra quando? Já. O WhatsApp já sabe. Quando a gente fala, a gente quer que cumpra agora, já. Não é para amanhã, não é para depois. A minha mãe costumava dizer, a resposta que eu quero de você não é que. A minha mãe sempre falava isso. Ela me chamava e eu falava, que? Tiago, que? Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus fala, Tiago, na gata agora, tá? Tiago! Que? Ué, que? Como assim, meu filho? Eu estou te chamando, vem aqui. Sabe quando Deus te chama à noite para orar? Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Eu tenho direto essa experiência de estar lá dormindo, no 40º sono. Tá bom demais a minha cama. E de repente eu sinto um incômodo. E sabe o que eu faço? Eu vou no banheiro. Aí sinto mais um incômodo. Não era. Acho que é sede. Vou lá me entupo de água. Aí eu sinto mais um incômodo e sei lá, eu vou tomar um remédio para dormir. Sabe o que está acontecendo? Deus está me chamando para orar. Ele não quer que eu responda aqui. Ele quer que eu responda assim como Samuel, quando ainda era uma criança. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós como ovelhas de Deus. O que mais? Que é uma característica de ovelha. A ovelha, ela se alimenta através do seu pastor. A ovelha, ela tem a capacidade de se alimentar sozinha, sim ou não? Nós já ouvimos a respeito disso. Infelizmente, a ovelha, ela se perde, ela segue as outras, ela não consegue se alimentar sozinha. E a característica de nós como ovelhas é que nós precisamos do nosso pastor para sermos alimentados. Quem é o pastor? Quem é o pastor que alimenta as ovelhas? Olha, as crianças estão respondendo, eles não estavam na mensagem, irmãos. Quem é o pastor que alimenta as ovelhas? Jesus! Eu fiquei até com medo que falasse, o pastor Marlon, misericórdia de mim, misericórdia da minha vida, Deus. Porque não é o pastor que está aqui que alimenta as ovelhas. O pastor que está aqui, ele só aponta o pasto. Quem faz as ovelhas alimentar-se é o sumo pastor, como diz 1 Pedro. É ele quem dá a pastagem. O pastor que está aqui, ele fala, e a palavra de Deus é o nosso alimento. Eu falo aqui, mas é o Senhor Deus quem me dá as palavras. E olha, vocês vão perceber, se alguém disser que está falando a palavra de Deus, e na verdade não está. Porque vocês leem a palavra de Deus. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra.
para que quando algum pastor, seja quem for, falar alguma coisa, eu vou dizer: isso sim é palavra de Deus. Opa, isso daqui não é palavra de Deus. Porque o pastor que alimenta as ovelhas é o Senhor Jesus. Nós aprendemos também que existe outra característica das ovelhas. E alguém lembra da semana passada o que foi que nós aprendemos? As ovelhas, o que elas fazem? Elas seguem o pastor. Não foi isso que a gente viu semana passada, mas elas seguem o pastor também, né? Para elas chegarem a essa situação, elas precisam seguir o pastor. Mas como que elas seguem o pastor? Andando. Ótimo, Azar. Ficou bom, hein? Andando. O bom de ter crianças na mensagem é que elas prestam atenção, às vezes mais do que nós, né? E outra questão é que elas põem a mente para funcionar, diferente da gente também, né? A gente está acostumado a pensar aquilo que estão falando, e as crianças não, elas têm a capacidade de pensar usando bem o cérebro, né? Mas além de andando, as ovelhas elas seguem o pastor de forma junta, agrupada. E as ovelhas elas andam juntas para quê? Para se protegerem. Para se protegerem umas das outras. Nós vamos ver na palavra de Deus lá em Ezequiel capítulo 34, em especial versículo 4 e 5, nós vamos ver, aliás, mais para frente, Ezequiel capítulo 34 mesmo, mas os últimos versículos lá vai dizer o seguinte, que algumas ovelhas mais parecidas com bode gordos, e essa expressão que a palavra usa, elas empurram e forçam a cerca, fazendo com que as ovelhas saiam do aprisco. Ezequiel capítulo 34. Existem ovelhas que forçam a cerca e empurram as ovelhas que estão agrupadas para fora. Misericórdia da nossa vida, irmãos, se nós fazemos assim. Nós precisamos aproximar-nos uns dos outros, mas não para expulsar pessoas, não para julgar pessoas, não para ferir pessoas, não para ameaçar pessoas, mas para cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Ovelha que é ovelha, cuida da outra ovelha. Repita junto comigo: ovelha que é ovelha, cuida da outra ovelha. Agora todo mundo junto. Ovelha que é ovelha, cuida da outra ovelha. Sabe por quê? Porque as ovelhas elas cuidam umas das outras, porque se ela não cuidar e uma morre, quem sabe eu sou a próxima. É assim. A ovelha cuida da outra, porque cuidando da outra, ela está cuidando dela mesma. Porque as ovelhas que andam agrupadas, ajuntadas, elas têm mais chance de vencer. E hoje nós vamos ouvir duas questões para arrematar esse assunto, e eu acho que o melhor para o final, né? Ou o Senhor deixou o melhor para o final, porque nós vamos ver e reconhecer que as ovelhas, elas são dóceis. Ovelha é dócil. Ovelha é dócil. Ovelha não é um animalzinho, olha lá que bonitinho, né? Ovelha é tão dócil que as crianças podem passar a mão, que não dá para ter uma ovelha em casa, tá? Porque é um bichinho que não é muito cheiroso. Mas são animais que são dóceis demais. Ovelhas, como eu disse já algumas semanas atrás, as ovelhas elas não conseguem comer pasto arrancado da nossa mão, porque elas são um pouco temerosas. Elas não comem qualquer coisa, né? A menos que seja alguém do convívio delas. As ovelhas elas se aproximam e se alimentam até da mão dessas pessoas. Mas veja, as ovelhas em geral elas são dóceis. Existem outros animais que eu vou dizer que eles são dóceis também. Por exemplo, o leão é um animal bem dócil, não é verdade? Não? Tenta fazer carinho no leão para você ver o que vai acontecer. Perde o braço. Lembra lá do menino que perdeu o braço recentemente porque foi brincar com o leão lá na jaula? Outro animal bem dócil, o lobo. O lobo é bem dócil, não é verdade? Não.
Mas quando a gente vai fazer a comparação entre animais dóceis e animais não dóceis, nós vamos pegar dois extremos, como o leão, o lobo e as ovelhas. O porquinho da história dos 3 porquinhos e quem? O lobo mau, que é o adversário. Assim, a gente sempre vai para os dois extremos. Eu quero te dizer uma coisa: o mais perigoso não é aquele que é o extremo, mas o mais perigoso é aquele que é parecido. O animal mais perigoso para nós nos confundirmos com os tais não são lobos, não são cobras, não são leões que devoram as ovelhas. E algumas serpentes, por exemplo, têm a capacidade de engolir uma ovelha inteira. Você sabia disso? É verdade. A jiboia, a surucucu, né? Alguns animais do estilo dos pitons, que são cobras gigantes, serpentes gigantes, elas têm a capacidade de engolir um bicho inteiro. E a gente se compara então assim, dizendo: eu sou cobra ou eu sou ovelha, ou eu sou lobo ou eu sou ovelha, ou eu sou leão ou eu sou ovelha. Aí é que mora o perigo, porque a gente se afasta dessas coisas naturalmente, mas tem coisas que são parecidas e nós nos aproximamos. Quer ver um caso? O bode. O bode é ovelha? Tá. E o carneiro é ovelha? O carneiro, para as crianças entenderem, o carneiro, crianças, é o marido da ovelha, tá bom? O carneirinho é o marido da ovelhinha. Então, assim, a espécie é a mesma coisa, não é? Se nós formos pensar em ovelha e carneiro, nós vamos entender que é a mesma coisa, espécie. Mas, e bode? Bode é a mesma coisa que ovelha? E é a mesma coisa que carneiro? Mas a cabra é a mesma coisa que ovelha, sim ou não? Não! A cabra também não é a mesma coisa que ovelha. E aí que mora o perigo, porque a palavra de Deus, em pelo menos 2 trechos específicos, compara bodes e ovelhas. Ezequiel capítulo 34, e depois no livro de Mateus, vai comparar. Olha, existem os bodes e existem as ovelhas. Eles são bem parecidos. São bem parecidos. São até da mesma família. Se nós formos estudar biologia, nós vamos ver que ovelhas e bodes são bem parecidos. Os dois são ruminantes. Os dois vivem nas montanhas, na natureza. Os dois são pastoreáveis. Sabia que existe gente que pastoreia bode e pastoreia cabra? São animais pastoreáveis. Mas o bode, para você pastorear, meu querido, dá trabalho. Porque bode é um bicho bravo. Bode não é dócil, não. Ovelhas sempre são dóceis. Exceto algumas que às vezes acham que são bode. E elas perdeiam, elas pulam igual. Mas sabe o que acontece? A ovelha, ou em especial os machos, são assim, os carneiros. Se você enclausurar ele, não precisa fazer mais nada. O carneiro é assim. O carneiro, se você pegar a ovelha, se você pegar ele está pulando demais, ele está distraindo as outras ovelhas, ele está querendo escapar. Se você pegar ele e aplicar a correção a ele, trancar ele lá, e todas as ovelhas saem, mas ele não sai, ele fica só olhando. E depois o pastor pega ele e leva sozinho para pastar. E vamos lá, agora você está aqui, eu estou cuidando só de você, agora você pode pastar. A ovelha, ela vai entender que ela foi corrigida. O bode, quando é corrigido, sabe o que acontece com ele? Ele vai guardar aquilo no coração. E mais tempo ou menos tempo, o bode vai dar uma bela de uma chifrada em você. Vai dar um coice em você, porque bode é um bicho rancoroso. Irmãos, quem nós somos?
Bodes ou ovelhas? Há crentes que se parecem mais com bodes. Há crentes que você chama para conversar, ele não deixa você falar. Há crentes que o irmão vai repreender em amor, porque a palavra de Deus diz: exortem-se uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor. E às vezes, mesmo com amor, você chega para algumas pessoas e vai dizer: ó, não gostei do que você falou, não gostei de como você agiu, não gostei do jeito que você se portou, ou simplesmente: olha, será que está certo o que você está falando? A outra pessoa já se arma, já coloca mundos e fundos contra a outra pessoa, já se arma, já se prepara para uma batalha, para uma guerra. Irmãos, quem faz isso é bode. Ovelha ouve a repreensão, e se a ovelha estiver errada, ela vai se corrigir, ela não vai mais fazer a mesma coisa. A ovelha que foge do seu dono ou do seu pastor, e ela é corrigida, ela não vai voltar a escapar. Agora o bode, meus irmãos, você pode prender, você pode bater nele, você pode cortar o chifre dele, você pode quebrar as pernas dele, ele não obedece, ele não se submete. Existem crentes que se submetem, não se submetem dentro do corpo, não andam agarrados. Existem crentes que buscam enganar o seu pastor e enganar as outras ovelhas. Existem crentes que vestem máscaras e estão aqui no nosso meio, dizendo que são totalmente servos de Deus, mas basta uma oportunidade para essa pessoa mostrar quem ela de fato é. Uma coisa muito importante quando se fala de ovelhas é que sempre precisam estar juntas, porque elas se sentem mais seguras. Elas precisam orientar umas às outras também. Todas as ovelhas precisam orientar umas às outras. Sabe, irmãos, nós vamos entrar agora num assunto bem interessante. Ovelha produz. Ovelha produz, sempre. O que uma ovelha produz? Você sabe, uma ovelha lá, bichinho? Vamos ver. Lã. Ovelha produz lã, não é verdade? O que mais que a ovelha pode produzir? Leite. Carne. Existem dois tipos principais de ovelhas: as ovelhas com lã e as ovelhas sem lã. Existem as ovelhas que dão lã o ano todo, tem ovelhas que dão lã, mas não é uma lã perene, é uma lã que cai. Então existem dois tipos principais de ovelhas: aquelas que têm lã e aquelas que não têm lã. Tem ovelha que cai a lã sozinha, né? E essas não servem muito, a lã dessas ovelhas não serve muito, né? Porque é a proteção e a proteção cai naturalmente. Mas existem as ovelhas que elas têm lã perene. E se você não cortar a lã daquela ovelha, sabe o que vai acontecer? Vai criar um fungo terrível na pele daquele bichinho. E ele vai sofrer demais. Então a ovelha precisa ser tosada no período